Fala galera, graça e paz, gente. Como é que vocês estão? Boa noite. Tudo certo aí? Estão ouvindo a gente bem? Estão vendo a gente bem? Contemplando a beleza, tá tudo certo? Graça e paz, povo de Deus. E aí, tá tudo bem por aí? Todo mundo preparado para a gente receber a palavra do Senhor? Paz, Selvi, que saudade de vocês. Paz, pessoal, graça e paz, boa noite. Pau. Bom, já vamos aqui começar, tá, irmãos? Vamos orar. Queria convidar você aí a se acomodar aí, ficar bem confortável para a gente já ter um tempo de oração aqui, para a gente receber a palavra de Deus dentro do nosso coração, para que a palavra de Deus possa achar no nosso coração uma terra fértil, um lugar propício para nós estarmos aqui sendo instrumento de Deus, né? E aí eu queria pedir para você fechar os seus olhos para a gente estar orando. Vamos lá? Pai, nós queremos te agradecer nesse dia, porque o Senhor escolheu esse tempo para nós que conseguimos estar aqui juntos, apesar da distância, com o mesmo coração, uma mesma mente, o mesmo espírito, e está alinhando, Senhor, para esse tempo toda a nossa vida de fé a partir daquilo que o Senhor está desejando e irá falar conosco nessa noite. Nós pedimos que a tua graça nos envolva, que o teu Espírito Santo quebrante o nosso coração, prepare a nossa mente para estarmos recebendo, Senhor, a tua palavra e para que a tua palavra faça sentido dentro de nós, possamos, Senhor, transicionar, Senhor, diante daquilo que o Senhor quer nos despertar, diante daquilo que o Senhor quer derramar sobre nós nesse dia. Usa, Senhor, a vida do pastor Isaías para que o evangelho floresça dentro da tua igreja, no meio de nós, sobre os nossos corações. Que essa noite e essa palavra que vai ser ministrada, tanto agora aqueles que estão ao vivo conosco, de várias cidades, Senhor, quanto aqueles que virão ou virão depois, que a tua palavra seja como uma bomba no interior de cada um de nós. Nós oramos, repreendemos toda distração, toda seta maligna, Senhor, de nos atrapalhar a recebermos o teu evangelho. Essa é a minha oração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, queridos. Graça e paz, povo de Deus. Muita saudade de todos vocês, irmãos. Vontade da gente estar junto, né? De dar um abraço, de ter um tempo mesmo assim de qualidade, né? Num volume grande de pessoas, né? Abraçar todo mundo, se derramar na presença do Senhor. Enquanto isso, a gente vai aqui compartilhando aquilo que nos une, aquilo que nos mantém um em Cristo, que é a sua palavra. Eu queria convidar você para abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 25. Abre a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 25. A gente vai ler do versículo 14 até o 30. Vamos ler esses versículos juntos. Depois a gente vai conversar um pouquinho a respeito do tema que essa parábola propõe. Se você já acessou, né? O Papê falou outro dia que dá para
acessar sem abrir e dá para abrir e não acessar, né? Então, Mateus 25, do 14 ao 30. Bora ler esse texto? Vamos lá, gente? Vamos lá. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou conta com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do seu Senhor. Aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiastes, aqui tens outros 2 que ganhei. Disse o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim aquele que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifa onde não semeastes e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondeu, porém, o Senhor: Servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10, porque a todo o que tem lhe se dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Irmãos, recentemente eu tenho meditado sobre essas questões e me angustiado ao analisar a maneira como nós, ou como pelo menos boa parte de nós, nos movimentamos em relação aos talentos que o Senhor nos confiou. Bem recentemente eu estive em um velório, e ao estar nesse velório houve ali uma palavra de testificação sobre a vida daquela pessoa que tinha partido. Então o Espírito Santo começou a falar comigo sobre o cumprimento de uma medida. E naquele momento o Senhor foi me esclarecendo que aquela pessoa que havia falecido era uma senhora, uma irmã, apesar de ter vivido uma vida extremamente simples e pacata. Ela estava diante da presença dele com o seu dever cumprido, com a fidelidade atingida da medida que se havia proposto para ela. Então eu comecei a olhar para várias pessoas que estavam ali naquele ambiente e algumas pessoas de envergadura na sociedade, e o Espírito Santo começou a falar no meu coração: quantas dessas pessoas aqui presentes, se fosse hoje o velório dessa pessoa, ela poderia estar diante de mim, dizendo que foi fiel à medida que para ela foi estabelecida. Então eu comecei a refletir sobre isso, irmãos. Comecei a refletir sobre os talentos e sobre o zelo, sobre a fidelidade que nós temos tido com aquilo que o Senhor entregou nas nossas mãos. Ao lermos esse texto, nós percebemos algumas coisas que nos chamam a atenção em relação à nossa medida de contribuição para o propósito eterno, para o cumprimento da vontade perfeita de Deus. Eu gostaria de conversar um pouco com os irmãos a respeito disso. Eu queria começar dizendo aos irmãos que essa parábola ela vem em conformidade com algumas outras
que está falando já do fim de todas as coisas, né? É Jesus falando para os seus discípulos como as coisas aconteceriam no fim. Então, esse enredo é um enredo final, diante de um último momento, da prestação de contas de todas as pessoas daquilo que elas receberam da parte do Senhor. Portanto, esse é o momento que nós ainda não estamos diante dele. Estaremos um dia, alguns pela chegada da morte e outros aguardando o momento do ressoar da trombeta, da ressurreição dos mortos, da transformação do nosso corpo. Estaremos diante do Senhor com essas contas a acertarmos, com essas contas a prestarmos. Tendo levado isso em consideração, eu gostaria de conversar com os irmãos sobre alguns fundamentos que nos fazem entender essas coisas. O primeiro desses fundamentos é que nós somos o corpo de Cristo. Nós somos um corpo, como está escrito lá em 1 Coríntios, no seu capítulo 12, a partir do verso 12. Nós não trabalhamos individualmente, mas nós fomos chamados em Cristo, batizados em um corpo, e agora nós somos nova criação, não é verdade? A gente tem aprendido, a gente não é nova criatura, mas nós fazemos parte da nova humanidade estabelecida em Cristo. Então, não tem cumprimento de medida individual em mim mesmo, mas o cumprimento da minha medida, ele está diretamente ligado ao corpo. E dentro desse corpo, cada um de nós vai se encaixar dentro de uma função. E não existe nenhuma função no corpo que não seja plenamente necessária. Não existe nenhuma função no corpo que não seja muito importante e que o seu perfeito funcionamento, o perfeito funcionamento desse órgão, dessa parte, dessa célula do corpo, ele contribui de maneira objetiva para o funcionamento de todo o corpo. Então, ao pensarmos sobre essas coisas, a gente tem que ter esses pilares em mente. Somos um corpo. E como membros desse corpo temos um funcionamento. E esse funcionamento, ele não tem realização em nós mesmos, mas ele tem uma função no corpo, no funcionamento de todo ele, tá certo? Tendo em vista essas primeiras considerações, já nos voltando para o texto, no versículo de número 14, a gente vai ver que aquilo que o seu Senhor deixa para os seus servos, aqueles bens que o seu Senhor deixa, eles não são bens dados, eles são bens confiados. Então esses servos, eles não passam a ser donos daquilo que eles receberam, mas eles passam a ser mordomos, pessoas que devem administrar com fidelidade aquilo que ele recebeu do seu Senhor, para até que chegue o dia, né, onde ele vai prestar conta de tudo aquilo ali que ele recebeu. A segunda coisa muito importante que está no versículo 15, que eu gostaria de salientar também, é que há uma medida justa da parte do Senhor para cada um dos servos, né? Não há uma sobrecarga, não há uma imposição, não há nada que possa justificar o cansaço demasiado, a sobrecarga, a angústia, nada nessa medida, nesse talento confiado pelo Senhor ao servo, que possa justificar a degradação do servo. Porque esse Senhor entrega a cada servo uma medida de acordo com a capacidade que cada um tem de multiplicar, de trabalhar, de vivenciar essa medida. Quando a gente continua lendo todo o texto, a gente vai ver que 3 personagens aparecem como servos. O que recebeu 5 talentos, o que recebeu 2 talentos e o que recebeu 1 talento só. A gente pode observar que os primeiros 2, eles são enaltecidos, né? Eles têm a sua conduta encontrada em medida fiel pelo seu Senhor no dia da prestação de contas, porque eles granjearam outros talentos com aqueles talentos que eles haviam recebido. Cada um na sua medida proporcional. Aquele que ganhou 5, granjeou outros 5. Aquele que ganhou 2, granjeou outros 2. E ambos são recompensados pelo seu Senhor, chamados para entrar no seu gozo, porque foram achados em fidelidade. Mas a gente tem a figura do terceiro servo, que é aquele servo que recebeu 1 talento. E é exatamente sobre esse servo
que a gente precisa conversar um pouquinho mais hoje. Esse servo é alguém que vivia aparentemente alguns dilemas. E eu gostaria de pensar sobre isso, porque esse servo, chegando nessa condição no final, ele tem sobre ele uma sentença de condenação. Mas nós ainda estamos na caminhada. Então é totalmente possível que nós possamos nos adequar, nos colocar de maneira correta nas mãos do nosso Senhor, para que sejamos encontrados em fidelidade à medida que Ele nos condicionou, à medida que Ele nos entregou. Então, a primeira coisa que parece que esse servo traz como um dilema sobre ele é uma distorção sobre quem o seu Senhor era, né? Ele, no versículo 24, ele vai falar assim: olha, eu sabia que o Senhor era um homem severo. O Senhor semeia, aliás, ceifa onde não semeia, ajunta onde não espalha. Há algo em você, Senhor, que me fez com que eu ficasse imediatamente receoso. No versículo 25, que é a segunda característica que esse servo demonstra. Então, por não conhecer exatamente quem era o seu Senhor, ele, ao ver essa imagem distorcida do seu Senhor, ele se torna receoso daquilo que ele deve realizar. E isso é a justificativa que ele apresenta para que os talentos não fossem observados, não fossem granjeados da maneira que se deveria ser granjeados. Eu comecei a pensar sobre como que pode alguém que recebe algo tão precioso de um Senhor tão generoso como esse viver perdido nesses dilemas. A gente pode observar que essa parábola ela está dirigida a pessoas que estavam inicialmente numa mesma condição. Elas tinham, é certo, medidas de capacidade diferentes, mas todas elas são tratadas pelo seu Senhor da mesma maneira. Elas são dignas de a elas serem confiados alguns talentos, não importa a quantidade que a cada um. Mas essa condição em que o servo se coloca ao conviver com o seu talento mostra que ele estava disfuncional, que ele estava distorcido na maneira de conviver com os talentos. Não me parece que o problema estava nos talentos, mas me parece que o problema dele estava na relação que ele tinha com o seu Senhor. Parece que o problema estava naquilo que ele pensava a respeito do seu Senhor e naquilo que ele pensava de si mesmo, baseado em quem ele achava que o seu Senhor era. Então, eu comecei a me comparar, irmãos, com esse servo. Eu comparei os dilemas da vida dos nossos dias com a vida desse servo, que vivia totalmente fora da sua identidade verdadeira. Ele vivia de uma maneira desajustada por não conhecer quem era o seu Senhor. E aí eu comecei a olhar que a primeira preocupação daquele homem foi de não conseguir produzir aquilo que se esperava a respeito dele. Então, com medo de perder o que é confiado a ele, ele esconde. Ele olha primeiro para o serviço. Ele não olha para dizer, olha, esse Senhor, ele é demais, ele confiou um talento a mim. Mas ele olha para o resultado que aquilo poderia dar. Ele tira os olhos da relação e olha para o resultado que aquela relação poderia proporcionar. Outra coisa que me parece estar presente na vida desse homem é que, talvez por ele conhecer a medida dos outros servos que foram, que estavam ali com ele, que receberam esses talentos, me parece que ele se sente inseguro e ele não se encontra em pé de igualdade com aqueles outros irmãos. É como se ele não se sentisse digno de estar nos mesmos lugares ou de fazer as mesmas coisas, porque aparentemente ele havia recebido uma medida menor em comparação com a medida dos seus irmãos. Então eu comecei a ver e comecei a pensar quantas vezes a gente, por se julgar inferior, a gente começa a lutar com muito entusiasmo para vencer na força do braço. Quantas vezes na nossa jornada, na nossa caminhada, a gente diz assim, olha,
eu vou fazer, eu vou realizar, porque eu vou calar a boca de alguém que duvidou de mim. Eu vou provar para algumas pessoas que eu sou alguém que tinha condições de ser digno, de ser confiado mais talentos. Então, ao invés de eu trabalhar dentro da medida que me foi proposta, né, eu começo a sair do meu lugar de origem, do lugar de segurança, para me aventurar por outros lugares, no desejo desenfreado do meu coração de alcançar um reconhecimento superior àquele que eu julgo que eu estou tendo. Eu começo a empreender de maneira desajustada na intenção de obter um sucesso circunstancial. Porque aí a minha vida passa a ser dirigida não mais por aquilo que é estabelecido pelo meu Senhor na origem, na eternidade, mas tudo aquilo que eu passo a considerar como sucesso para a minha vida é as circunstâncias do momento. É aquilo que o mundo acha que está sendo perfeito naquele momento. Então, se há uma profissão que está dando bons resultados financeiros naquele momento, imediatamente eu procuro empreender naquela área para que eu seja bem sucedido também. Porque circunstancialmente eu vou provar para alguém o valor que eu tenho. Se eu vejo que algumas pessoas foram colocadas numa medida de notoriedade, às vezes Deus levantou a vida de uma pessoa para que ela seja conhecida para o cumprimento do propósito por um tempo. E eu olho para aquilo e eu desejo também que o meu nome seja conhecido. Então eu começo a trabalhar estratégias de marketing hoje em dia, principalmente muito marketing digital, para que eu seja colocado em pé de igualdade com aquela pessoa. A gente está cansado de ver na internet, às vezes, as pessoas começam a se lançar em ofensa a outros irmãos, na medida ou na intenção de adquirir a visibilidade que aquele irmão tem. E eles começam a se alfinetar porque aquilo que é circunstancial, aquilo que dá ibope naquele momento, ele acha que é um encaixe perfeito da medida que ele carrega. Só que, irmãos, há uma situação muito triste, oriunda desse funcionamento disfuncional. Trabalhar fora de lugar, irmãos, traz sobre nós uma sobrecarga muito grande. E diferente da medida exata do Senhor para as nossas vidas. Trabalhar fora de medida, fora de lugar, numa extensão, numa jurisdição, numa intensidade que não é a nossa, vai trazer uma degradação muito grande para as nossas vidas. A gente tem aprendido tanto, né, a respeito dos 5 ministérios e ao funcionamento perfeito de cada um dos ministérios como a medida dada de Cristo a alguns irmãos. Então, quando a gente começa a querer funcionar fora da nossa medida, é exatamente como poderia acontecer também um ministro querendo trabalhar no encargo do outro. Há um desajuste, há um desgaste desnecessário. Passado essas coisas, irmãos, eu fiz uma reflexão sobre a minha vida. E eu queria convidar você a refletir sobre a sua. Eu pensei muito hoje, apóstolo, sobre os nossos filhos. Porque às vezes essa frustração e esse desejo de alcançar uma medida que não é nossa, estabelece uma frustração em nós, e essa frustração ela é transferida para as nossas gerações que vêm depois. E às vezes a gente está olhando para um filho e está cobrando do filho uma postura e dizendo assim, olha, quando eu tinha a idade dele eu já fazia isso. Quando eu tinha a idade dele eu já fazia muito mais. Mas se nós fizermos uma análise da nossa trajetória, do dia que nós encontramos Jesus, ou de todo o nosso passado até aqui, e se nós balizarmos hoje isso, tendo como referencial a medida de Cristo para as nossas vidas, eu pergunto para você, o que sobra? O que sobra da sua história de vida? O que sobra das suas realizações? O que sobra do que você pensa a respeito de você mesmo, do que eu penso a respeito de mim mesmo, se nós usarmos como referência a medida adequada do Senhor para as nossas vidas? Ao fazer essa conta, eu
eu vi que às vezes sobra menos, muito menos do que a gente imagina. Sobra muito menos do que a gente costuma às vezes esperar e cobrar das outras pessoas. Porque enquanto nós vivermos, ou enquanto nós vivíamos, irmãos, embaraçados em tantas coisas, nós demos passos pequenos e lentos a viver o estabelecimento da medida adequada de Deus para as nossas vidas. E o que é triste, e o versículo 30 de Mateus, ele bota a gente para pensar nisso, porque às vezes a gente fica pensando, não, mas a gente vai chegar lá pela misericórdia, Deus vai cuidar de mim, Ele vai me salvar mesmo assim. Mas a gente começa a ver que esse servo inútil, ele é lançado fora nas trevas. E ali haverá pranto e ranger de dentes. Quer dizer então que essa disfunção, no final de tudo, pode inclusive, apóstolo, profeta, pode inclusive me condenar, cara. Eu fiquei muito pensativo, muito reflexivo sobre todas essas coisas. E graças a Deus e ao seu Cristo, o servo sofredor, existe um caminho de redenção para pessoas como esse servo que estava trabalhando fora da sua medida, irmãos. A gente ouviu a semana passada o apóstolo falar sobre a liberdade no relacionamento de pais e filhos. A gente ouviu ele falar sobre a libertação da religião e os entranháveis afetos. A gente concluiu a mensagem da semana passada ouvindo ele dizer: dilatai-vos. Abra o seu coração. Entrega o seu coração, assim como nós estamos entregando o nosso coração. E se eu tenho a consciência que nós já salientamos no começo, que eu estou em um corpo e que a minha medida, ela só tem função dentro desse corpo, eu preciso imediatamente me voltar para uma relação perfeita com o cabeça desse corpo. Porque eu serei imergido não em uma relação de serviço, mas numa relação de filiação com o meu Senhor. Eu vou saber quem o meu Senhor é. Romanos 8, versículo 15, vai dizer que nós não recebemos um espírito de servos, mas nós recebemos um espírito de filiação, no qual clamamos Abba Pai. Nós precisamos nos voltar não para as funções, não para o panorama que está estabelecido, mas precisamos nos voltar para o Senhor, precisamos nos voltar para o Pai e nos aprofundar em conhecê-lo, porque ao conhecê-lo, Ele vai mostrar para nós quem também nós somos. Eu continuei lendo a carta aos Romanos e eu cheguei no capítulo 12, AP. E eu vi ali o apóstolo Paulo falando algumas coisas que me parecem estar emprestando esse fundamento daquilo que é dado pelo Senhor a cada um como uma medida justa e perfeita para que haja um desenvolvimento adequado dentro do corpo de Cristo. Então, eu queria ler com os irmãos esses versículos como uma esperança para nós, irmãos, como uma resposta para nós, como o bálsamo do Senhor para nós entrarmos nesse lugar e desfrutarmos daquilo que o Senhor tem preparado na nossa medida. Vamos ler. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos,
as circunstâncias, aquilo que está posto no mundo, não nos serve, não nos vale de nada. O que vale? Ter a nossa mente renovada pelo conhecimento do Senhor, para que nós possamos experimentar qual é a perfeita e agradável vontade dEle. Porque pela graça que me foi dada, digo que cada um dentre vós não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Há um lugar justo, perfeito, e nesse lugar nós poderemos viver sem uma pressão inadequada, nós poderemos viver perfeitamente funcionais, irmãos, sem pensar que nós precisávamos ser alguma coisa que nós não somos, mas desfrutando do privilégio que o Senhor nos deu de fazermos parte daquilo que Ele está construindo. Porque assim como num só corpo tens muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também com respeito a nós, conquanto muitos somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Depois ele vai dizer que há diferentes operações, diferentes dons. Olha que coisa incrível, irmãos. Para onde nós voltamos? Nós voltamos para o conhecimento da vontade do Senhor, na proteção que nós sentimos e somos preservados pelos nossos irmãos que estão conosco ligados ao corpo. Assim como nenhum dos nossos membros tem função em si mesmo, mas a operação perfeita de cada membro, ela só tem um resultado dentro do corpo, assim também nenhum membro do corpo defende-se a si mesmo. Não é? Se você for ver uma criança ainda muito pequena, quando ela cai, se ela for bater o rosto, imediatamente ela leva as mãos à frente, para que as mãos protejam o rosto. Se você vai, de alguma maneira, ser atacado, pernas, mãos, membros mais exteriores, mais externos, né, mais extremos do seu corpo, vão entrar em defesa disso. Então, eu concluo esse nosso pensamento dizendo, irmãos, o conhecimento do Senhor na proteção dos irmãos. É na relação que eu conheço a vontade de Deus, e os irmãos são como o balizamento de Deus para que eu possa funcionar no lugar perfeito. São esses irmãos mais maduros que me tomam pela mão e dizem assim: Isaías, aí não, cara, não entra aí não. Pô, mas eu queria tanto. Não, Isaías, não entra não, porque essa medida é do Rafa. Olha, eu queria fazer tal coisa. Não, cara, não faz isso não. Por quê? Porque Deus não te deu isso. E nós precisamos de você fazendo aquilo que Deus te deu. Mas eu não percebi ainda. Como não? Nós estamos aqui para te mostrar. Olha como você faz isso, cara. Você é a pessoa que Deus escolheu para fazer isso entre nós. Então não deixe de fazer isso. Porque quando você sai do seu lugar e da sua medida, você deixa o corpo desguarnecido daquilo que você precisa fazer. E a princípio, se a gente estiver embebecido com as circunstâncias de querer ser e aparecer, a gente vai se sentir, quem sabe, um pouco incomodado, né? A gente ser colocado no nosso devido lugar, principalmente se a gente está muito esparramado assim, pode a princípio ser bastante incômodo. Ah, irmãos, mas quando você entra naquele lugar que é seu, quando você se encaixa perfeitamente naquela medida que é sua, aí você vai provar o que é vida e o que é liberdade de verdade. Você vai se sentir pleno no Senhor e na relação com seus irmãos. Nós precisamos urgentemente confiar as nossas vidas ao Senhor e aos nossos irmãos, para que nós sejamos ajustados ao nosso lugar e à medida perfeita. Às vezes a gente conversa com alguns irmãos e eles falam: cara, Deus não fala comigo a minha medida, Deus não me fala claramente quem eu vou ser, o que eu vou fazer. E parece até que está meio que estabelecido uma crise, né? As pessoas
Estão sempre preocupadas com o resultado e aquilo com que elas têm que fazer. Cara, Deus não dá tudo para ninguém. Aquilo que você é, minha irmã, a medida do seu talento é discernida no corpo. E você tem um lugar na manifestação do reino de Deus, no cumprimento do propósito. E a sua vida vai sim glorificar o nome do Senhor Jesus. Quando você se entregar a conhecer a verdade dele e ao cuidado dos irmãos que vão te conduzir pelo caminho. Deus te abençoe. É isso aí, seu apóstolo. Amém. Vamos orar? Vamos orar. Pai, nós queremos hoje Sim, Pai, em nome de nos Jesus. arrepender, Senhor, de tantas vezes em que nós fomos infiéis à medida que o Senhor nos deu. Sim, Pai. O Seu Espírito Santo nos falou hoje de maneira clara acerca de uma ambição que nos paralisa. Sim, Senhor. Porque ainda que estejamos trabalhando, fazendo, não é com base, com fidelidade naquilo que o Senhor nos chamou para fazer, mas é baseado na ambição que temos a partir daquilo que o outro recebeu do Senhor. Pai, em nome de Jesus. Tira dos nossos olhos a necessidade de vitrine, Sim, Deus. a necessidade de holofortes. Nos mostra o prazer de se esconder em você, Tira, Senhor, de nosso coração toda a falsa expectativa de sermos vistos pelos homens, toda a necessidade de sermos reconhecidos pelas instituições, Sim, Pai. todo o desejo, Senhor, de que a nossa reputação seja grande. Tira do nosso coração todo o senso de importância, de protagonismo, Que nós possamos, Senhor, mas leva-nos cativo ao Espírito de Deus, para que possamos ser achados servos fiéis, servos que são contentes, que são leais às missões que receberam do Senhor, uma a uma, que não ambicionam, Senhor, o posto do outro, a função do outro, mas que com alegria e humildade estão felizes e honrados em servir ao Senhor, seja em qual obra for, na medida do corpo de Cristo. Oramos, Senhor, para que toda vaidade caia por terra, para que todo o orgulho seja despedaçado, para que toda soberba seja aniquilada de nosso coração, e para que somente a mansidão e a humildade do caráter de Cristo prevaleça, resistem dentro de nós. Oramos, Senhor, para que você seja visto e não a nós. Por isso nos alegramos, Senhor, na humildade em Te seguir, na humildade de cumprir de maneira privilegiada aquilo que cabe a nós, seja o que isso significar, seja o que isso for, custe o que isso custar. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, Seu Filho. Amém. Aleluia, meus irmãos. Graças a Deus. Vamos lá, né? Estamos sendo desafiados ao Senhor para migrarmos para um tempo de servir, de realizarmos boas obras, de agradarmos o coração do nosso Senhor, cooperando com o seu reino, com fidelidade, aquilo que Ele nos chamou a fazer, não importa o que seja
o tamanho que tenha e a visibilidade que seja proposta a isso. Que sejamos achados fiéis, Aleluia. seja por 1, por 2 Aleluia. ou por 5 talentos, mas que sejamos achados fiéis à medida que o Senhor nos deu, a proporção de graça que recebemos do nosso amado. Amém, meus irmãos? Estejam em oração por nós. Nós estamos em dias decisivos, em dias difíceis, mas em dias proféticos, em dias muito importantes. Por isso eu queria convidar toda a família Tameon, né, a estar em oração, a estar em consagração, para que nós possamos discernir, para que o presbitério dessa casa possa compreender o tempo e de que forma devemos nos movimentar nesses dias. Então, Deus abençoe os irmãos. Não se esquece, irmão, que nós temos as nossas programações, elas continuam ativas, nós continuamos na série de ensinos nas quartas-feiras sobre o Sermão do Monte, continuamos fazendo a leitura diariamente de Mateus do capítulo 5 ao 7, nós continuamos ainda com os turnos à terça-feira, nós temos ainda os nossos encontros, né? Estão de vento em polpa de igreja nas casas, né? Quinta, sexta, enfim, eu queria convidar você a se comprometer, a estar junto, a estar servindo alguém, a estar assumindo alguma responsabilidade no corpo de Cristo. Nós temos os nossos projetos sociais que continuam em pleno funcionamento. Enfim, procure algum líder, algum pastor, algum presbítero e dispõe a sua vida, dispõe seus recursos, dispõe sua família, dispõe-se para servir o reino de Deus. Amém, queridos? Que o Pai faça o rosto dele resplandecer sobre nós. Deus te abençoe, te guarde e ilumine seu coração para essa semana que nós estamos iniciando. Valeu? Fechou? Fechou. Valeu, Beijo, galera. gente. Deus abençoe. Viu? Tchau, tchau.